Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã eu quero trazer aqui uma reflexão, uma leitura da Palavra de Deus e uma reflexão, já que nós estamos impossibilitados de nos reunirmos no templo, mas louvado seja o nome do Senhor, porque a Palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E nós, cristãos evangélicos, somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós é quem somos a igreja do Senhor. Então a igreja do Senhor, ela está nas casas e com certeza Deus está conosco em meio a essa pandemia, a essa situação desconfortável, mas creio que nestas orações coletivas, neste jejum em que muitos cristãos estão fazendo no dia de hoje, eu acredito que Deus há de nos dar resposta e de trazer o milagre dele para as nossas vidas. Eu trago aqui uma palavra que está no livro de Marcos, no capítulo 5, versículo a partir do 35. Quero refletir com os irmãos sobre a história de Jairo com a sua filha, que diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Você crê, meu irmão? E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor pela sua palavra. Qual a atitude de aproximar-se de Jesus? Quantas pessoas não se dirigiram a Jesus nesses 3 anos e meio em que Jesus propagou a sua palavra do reino de Deus? E de diferentes formas o Senhor operou, como operou naquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que já tinha perdido tudo o que ela já tinha colocado de seus pertences para ser curada, e aquela mulher não era curada. Então aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ela toma uma atitude. Então ela consegue que saia a virtude de Jesus. Ela então teve um pensamento: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Glória a Deus por tantas histórias lindas. E aquela mulher tocou e foi curada. Como o cego de Jericó, que ouviu tanto falar de Jesus, mas era cego, mas ficava sempre à beira do caminho. E quando Jesus ia passando próximo a ele, quem é que está aí? Ah, é Jesus. E ele começa a aclamar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí Jesus, com a sua misericórdia, com a sua benevolência, com a sua compaixão, sara
aquele cego de Jericó. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ela é para hoje, ela é para amanhã e ela será sempre. Em Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Eu já clamei muito a Deus e Deus foi comigo em muitos momentos. E eu sei que Deus já foi com você em muito clamor que você já fez, em muitos pedidos que você colocou diante de Deus e que Deus já operou milagres maravilhosos na sua vida, tal qual o Senhor operou pela sua palavra. E essa pandemia, esse momento difícil em que todo mundo está passando, é só o princípio, é só o mínimo do que ainda pode acontecer. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós cremos num Deus que tem o controle de todas as coisas. Aqui a gente observa na atitude deste homem, chefe da sinagoga, e o único que pode resolver o seu problema. A Bíblia ela é clara quando ela diz: e tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, eu vos concedo. Deus, ele concedeu àquele homem que estava ali desesperado, com uma filha enferma, gravemente ferida, enferma, e Jesus então chama aquele homem para ir até a sua casa, para operar o milagre na vida deles. Deus já operou muito na minha vida, meus irmãos. E Deus há de operar também na vida de vocês, porque Deus é Deus. Aqui no versículo 22 e versículo 23, a gente observa este homem prostrando-se aos pés de Jesus. Se não veja no versículo 22 e versículo 23, diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, clamando, Jairo, vendo Jesus, prostou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e para que viva. Irmãos, esse homem, ele era chefe da sinagoga. Esse homem, ele tinha um poder sobre aquele povo. Aquele homem, ele tinha que passar por certas barreiras. Ele era chefe da sinagoga. Ele era responsável pela liturgia, ele era responsável pelo culto, ele era responsável pelos rolos da escritura. Ele tinha que passar por cima de uma cultura, ele tinha que passar por cima de uma situação. Mas ele ouvia falar de Jesus, ele era um homem que ele desfrutava de grande conceito na sociedade. E esse homem, ele passa por cima de várias barreiras, vai até Jesus para pedir que Jesus pudesse ter misericórdia da sua vida. Ele passa por cima de soberba, de presunção, de liturgia, ele passa por cima da cultura, e ele vai a Jesus e suplica, clama. Isso me faz lembrar de muitas coisas que eu clamei já a Deus e Deus operou na minha vida e ainda vai operar e vai operar na sua também. O Salmo 40, eu sempre digo na igreja, é o salmo que fala poderosamente ao meu coração. Aqui a Bíblia diz no Salmo 40, já no versículo 1, eu esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro.
tirou-me de um tremedal de lama, firmou os meus pés numa rocha e pôs nos meus lábios um novo cântico de louvor a Deus. A gente tem passado por muitas dificuldades em nossas vidas, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu desafio. Mas eu quero dizer a você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, nós temos um Deus grande, poderoso, maravilhoso, tremendo, que pode nos salvar dessa pandemia, que pode nos salvar de toda e qualquer aflição que esteja passando em nossas vidas. Jó, ele diz na sua palavra, aliás, Davi, ele diz na sua palavra, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Recorramos a Deus, irmãos. Recorramos a Deus. A gente observa aqui essa atitude, não uma atitude só de clamar de Jairo, do clamor de Jairo, mas uma atitude em que ele coloca toda a sua esperança no Senhor. E a nossa esperança é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no versículo 35, aliás, e versículo 36, a gente observa aqui, ele diz, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, sua filha está morta, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus lhe disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, creia somente. Glórias a Deus. Meu irmão e minha irmã, não tenhamos medo. Creiamos tão somente que a nossa vida, que a igreja do Senhor sobre a terra, está sobre o comando dele e ele tem o controle de todas as coisas. Deus está com os seus olhos fitos sobre a terra e que nós não sejamos motivo das pessoas estarem falando da nossa fraqueza da fé, da nossa fraqueza na esperança, da nossa fraqueza no clamor, mas que Deus veja do céu tudo que nós somos diante do Senhor e que Ele se agrade vendo que nós, mesmo em meio a incertezas, mesmo em meio a dificuldades, o Senhor veja em nós a fé que nós temos no Senhor e a certeza de que o Senhor está controlando todas as coisas. Porque para o homem pode ser impossível muitas coisas. Mas como diz a palavra de Deus em Mateus 19, 26, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, clamar a Deus de todo o nosso coração. Nós precisamos acreditar que tudo está no controle de Deus e que Deus, mais uma vez, vai trazer socorro, vai trazer milagre, tal qual o Senhor, ao ouvir o clamor de Jairo, aquelas pessoas que chegaram e disseram, tua filha já morreu, Jairo, para que tu vai mais incomodar o mestre? Deixa o mestre, é mesmo que dizer, deixa o mestre quieto. Mas Deus, Jesus, que é Deus, ouvindo aquele clamor, chama Tiago, João e Pedro, convida-os, chama Jairo e vai até a casa de Jairo. Jairo, mesmo ouvindo as pessoas dizer, deixa que Jesus fique quieto, não incomoda. E ele
foi convidado pelo próprio Jesus a voltar para a sua casa. Chegando na casa de Jairo, Jesus opera um milagre maravilhoso na vida de Jairo. Então nós sabemos que nenhum dos propósitos de Deus, meus amados irmãos, podem ser frustrados, porque mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a dificuldades, Deus está nele, nessas dificuldades, porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus é quem sabe o que ele pensa ao seu respeito, o que ele pensa ao meu respeito. A Bíblia diz que nós fazemos planos, a Bíblia diz que nós pensamos em caminhos, mas a Bíblia diz também que os teus caminhos podem não ser os caminhos de Deus, que os teus pensamentos podem não ser os pensamentos de Deus, mas que Deus está no controle de todas as coisas sobre a face da terra. A Bíblia diz aqui em Jeremias, no capítulo 29, irmãos, versículo a partir do 11, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, meus irmãos, eu tenho fé que essas orações que estão sendo feitas pela igreja do Senhor na terra, que este jejum que está sendo feito, Deus haverá de trazer milagres miraculosos na sua vida, na minha vida, porque nada é maior do que, meus amados irmãos, esse Deus. As atitudes de Jairo de clamar, as atitudes de Jairo de ter esperança, as atitudes de Jairo de ter fé, as atitudes de Jairo de colocar toda a sua situação aos pés de Jesus é a mesma que nós fazemos quando nós estamos passando por momentos difíceis. Deus já firmou os meus pés. Nós somos de Jesus. Jesus está no controle, meus amados irmãos, de todas as coisas. Veja que coisa tremenda no versículo 41, quando Jesus convida Jairo e vai à sua casa. A Bíblia diz que quando Jesus disse, olha, ela só está dormindo, ela não está morta. A Bíblia diz que muitas pessoas riram. E a gente entende que muitas pessoas riem também da nossa fé. As pessoas riem da esperança que nós temos. Porque tem muitas pessoas que não creem em Jesus, que não creem em Deus. Mas nós receberemos a nossa porção. Porque a Bíblia diz que a todos quanto forem perseverantes, nós receberemos a coroa de glória e de esplendor. Aqui no versículo 41, 42, tomou pela mão e lhe disse, levante-se. Imediatamente a menina se levantou, glória a Deus, e começou a andar. Não importa o tamanho do milagre que você esteja precisando, Deus é maior do que qualquer desafio que a gente possa estar passando. Nós temos um Deus, irmãos, que está no controle sobre essa pandemia. Deus tem um propósito. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo em meio a essa pandemia, em meio a essas dúvidas, em meio a essas situações que nós estamos passando, Deus tem algo a dizer ao coração de milhares de pessoas. Nós estamos em nossas casas, mas nós estamos também aproveitando tantas coisas que nós tínhamos deixado para trás.
Eu estou aqui para dizer a vocês que eu estou tendo uma experiência maravilhosa com a minha família. Estou tendo tempo com a minha família, conversar mais com a minha família, partilhar mais da palavra de Deus com a minha família, orar mais com a minha família, realizar todos os dias cultos, adorando a Deus com a minha família e ainda passando para os irmãos pelo grupo da igreja. É desconfortável em um momento ou outro, porque estamos há tantos dias em casa? É. Mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Que você esteja, meu irmão e minha irmã, buscando a palavra de Deus em sua casa. Convidando o seu marido, sua esposa, convidando seus filhos. Abram a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, cantem hinos de louvor a Deus, façam orações, orem pelos pastores, orem pelos missionários, orem pelas igrejas, orem pelas famílias, orem pela sua família, porque em breve tudo isso que nós estamos passando vai passar, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as suas divinas consolações sejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém.